Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 4. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deixa escrita para o nosso conhecimento, para a mudança, para a transformação, para alimento do nosso espírito. Essa é a Tua palavra. Não é só de pão que vivemos, mas dela. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração tudo aquilo que precisamos ouvir esta manhã. Que a Tua palavra venha suprir as nossas necessidades espirituais. E para isso, Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos mais uma vez. Peço Tua graça, peço Tua misericórdia e clamo pela unção do Espírito Santo, para que eu seja capacitado por Ele a ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que barreiras sejam quebradas, barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto aqui em Mateus capítulo 4 narra um episódio muito conhecido, não é? Que é o episódio da tentação de Jesus. Talvez você já tenha lido, já tenha ouvido falar. E uma coisa importante para entender nesse episódio é que tentação não é pecado. Dá para a gente entender isso? Ser tentado não significa que eu estou em pecado. E essa é uma das evidências desse texto. Ser tentado não quer dizer que houve cometimento de pecado. Veja, em Hebreus capítulo 4, vamos ler aqui rapidamente, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, está escrito assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado, como esse texto aqui mostra. O autor de Hebreus menciona esse fato, dizendo que ele foi tentado à nossa semelhança, ou seja, nós também somos tentados, mas ele não chegou ao pecado. Então, ser tentado não é sinônimo de que eu estarei, por algum momento, pecando, mas preciso aprender a resistir à tentação. Preciso aprender a dizer não à tentação, não é? E isso está escrito e deixou aqui a Bíblia registrado, esse momento, para que eu entenda essa crucial diferença entre ser tentado e praticar algum tipo de pecado. Veja, a tentação, ela não deixa de ser, em algum momento, um tipo de prova para a nossa fidelidade. Um tipo de teste, né, de fato, se realmente somos fiéis a Deus. Então, em algum momento, ela pode até, de alguma forma, cooperar para mostrar para mim mesmo, especialmente, que eu estou resistindo à tentação. Não é que eu estou me mantendo firme e fiel, porque nela a nossa sinceridade, ela é mostrada, a nossa paciência, o nosso amor, a nossa fé podem ser provados nesse momento em que estamos sendo tentados. Mas eu preciso entender algumas coisas sobre esse tema e eu queria mostrar para você, através desse texto aqui em que Jesus é tentado, algumas observações sobre tentação para que eu possa entender de fato o que isso significa. Primeiro aspecto que eu destaco aqui: a solidão não impede que eu seja tentado. Estar sozinho, estar isolado, não impede que você passe por uma tentação. Onde é que Jesus está quando ele é tentado aqui? Ele está onde? No deserto. Tem muita gente no deserto? É um lugar de movimento? É um lugar cheio de companhia? Não. Ele está sozinho.
Então a gente às vezes quer fugir da tentação, eu vou me isolar, né? Como tentavam antigamente aqueles que queriam se santificar à força, não é? Vou me isolar, vou subir para uma montanha, vou entrar numa caverna, vou ficar lá longe do convívio de todo mundo. Isso não quer dizer que mesmo assim eu não serei tentado. Então essa tentativa de isolamento não contribui em nada, porque a tentação virá da mesma forma, da mesma maneira. E a evidência está aqui no próprio Senhor, Ele está no deserto. Ele não está na companhia de ninguém, ele está isolado. Mas mesmo assim, o tentador vai chegar, vai estar ali, porque essa tentação ela pode vir na mente, ela pode vir ao coração, mesmo que eu esteja completamente isolado do convívio social e do convívio das pessoas. E outra coisa importante a destacar aqui, a gente às vezes com uma ideia errada sobre a tentação, nós ficamos gastando tempo, gastando energia em coisas que não vão impedir que a gente seja tentado. Não adianta tentar impedir a tentação, ela sempre virá. Ela faz parte do dia a dia, porque a Bíblia diz que temos um inimigo que anda em derredor, rugindo como leão, procurando devorar, procurando alguma brecha, algum espaço que a gente dê a ele para que ele possa cumprir os seus intentos. Então a gente às vezes gasta tempo e energia tentando evitar que a tentação aconteça. É inevitável, irmãos. E uma coisa importante aqui é que a gente observa que Jesus está no deserto e ele está em jejum de 40 dias. Veja, em jejum e oração. Ele vai para o deserto com esse propósito, para estar em jejum e oração. E mesmo assim, ele é tentado. Mesmo assim, o tentador chega até onde ele está. Mesmo ele estando jejuando e orando por 40 dias. Agora imagina você que não jejua nem ora. Então, quer jejue, quer não jejue, quer ore, quer não ore, a tentação será a mesma. Talvez o que não seja o mesmo seja a tua resposta a ela, né? Talvez a diferença esteja na maneira como você vai enfrentá-la, pela falta talvez do jejum e da oração, mas não o fato de eu vou me dedicar a Deus, então não vou ser tentado. Eu vou me isolar numa montanha, então o diabo não vai chegar perto de mim. Eu vou orar 30 horas por dia, não tem não, esse dia só tem 24, mas eu vou orar o dia inteiro, então o diabo não vai me tentar. Isso não funciona. Vai sempre haver a tentação e não há o que a gente possa fazer a respeito disso. E a estratégia maligna também, esse texto me mostra, que ela é sempre a mesma. A estratégia do tentador, que é identificado aqui como o diabo, a estratégia dele é sempre a mesma para produzir em nós a tentação. Ele coloca a dúvida, a interrogação. Nós, em relação a Deus, temos a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus trabalha com a fé, com aquilo que eu creio. É isso que me justifica, é o que eu creio que me salva. Toda a sistemática de Deus em relação ao ser humano está atrelada à nossa fé. Mas o diabo, ele trabalha exatamente com o contrário. Ele trabalha com a nossa dúvida. Então ele o tempo todo tenta colocar dúvida no nosso coração. E com Jesus não foi diferente. Ele se aproxima de Jesus e ele coloca uma série de se. Você vai ler, se a gente lesse o texto todo aqui mostrando as 3 tentações, é sempre uma suposição. Ele sempre coloca uma margem de dúvida para trazer uma interrogação que me faça de alguma forma duvidar, que me faça enfraquecer nas minhas convicções, nas minhas certezas. Ele diz assim, não é bem assim, foi assim que ele falou com Eva, não é? Não é bem assim que Deus falou, não é essa proibição toda que você imagina, não é bem desse jeito que está escrito. Também está escrito de outra forma. Ele sempre vai tentar colocar uma dúvida. Então o ataque de Satanás a Jesus começa com o se, porque ele não vai negar diretamente algo que você sabe que é verdade. Algo que você tem convicção, ele não vai chegar para você e dizer, isso é mentira.
Porque aí ele sabe que você não vai cair nessa, porque você tem convicção, mas ele vai colocar uma dúvida para fazer você pensar e cogitar uma outra possibilidade. Não é bem assim, não é bem desse jeito, talvez haja uma exceção, talvez haja uma brecha na lei, talvez o princípio de Deus não seja tão rigoroso dessa forma, então ele não vai fazer uma negação direta. E aí, irmãos, nesse ponto, a dúvida, ela é até mais eficaz do que uma heresia. A heresia é uma negação, a heresia é uma oposição completa à verdade. Mas a dúvida, ela provoca um estrago maior. Porque quando você conhece a Bíblia, talvez você identifique claramente uma heresia, quando ela é frontalmente contrária àquilo que você já sabe. Mas a dúvida, ela coloca aquela interrogação. Aquela pontinha de interrogação que vai ficar ali maquinando na nossa mente. E ele vai pôr dúvida. E a primeira dúvida que ele coloca é essa que nós lemos aqui. Se és filho de Deus, se é que é verdade que você é filho de Deus, ora, você está aí com fome, manda essas pedras se transformarem em pães. Porque é um pensamento. O que ele introduz é uma dúvida, o que ele introduz é uma lógica perversa, pervertida, alterada. Ora, se você é filho de Deus, Deus não quer que você esteja com fome. Deus quer o seu bem. Deus te ama. Deus não quer que você passe por esse momento de agonia. Se você é filho de Deus, exerça esse poder. Mande, e essas pedras certamente se transformarão em pães. Então ele coloca em dúvida algo que a Bíblia afirma textualmente, algo que Jesus sabia exatamente quem ele era, o Filho de Deus. Isso é escrito, isso é comprovado, veja no Antigo Testamento, no Salmo número 2, já é falado a respeito do Messias, e assim ele é apresentado aqui no Salmo número 2, no Antigo Testamento, no versículo número 7. Está escrito assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então essa é uma referência ao Messias, em que Deus afirma a sua filiação. E o diabo vem para questionar: você é filho de Deus? E ele não faz a mesma coisa com a gente? Queridos, o que nos torna filhos de Deus hoje? Todo mundo é filho de Deus? Esse é um erro que muita gente comete, né? Ah, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas lá em João 1, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se eu preciso ser feito, quer dizer que eu não era. Eu me tornei filho de Deus. E o que fez isso? O receber. Receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso me tornou filho. Mas o diabo, ele vai vir certamente para mim, para você, questionar essa filiação. De alguma maneira, questionar se isso é verdadeiro, apesar da Bíblia afirmar que isso é verdade. Então ele põe em dúvida toda a vida de Jesus até ali. Ah, você é mesmo filho de Deus? Se você é mesmo, faça alguma coisa que comprove esta circunstância. Então, ele está colocando em dúvida tudo que Jesus fez até aquele dia. E assim, exatamente assim que ele vai fazer, certamente conosco, nas tentações que vai colocar diariamente para nós. Ele vai colocar um si numa doutrina que você sabe que é verdadeira, numa palavra que você sabe que é correta, mas que ele vai colocar em dúvida. Porque é na dúvida que ele trabalha. Deus trabalha na certeza, Deus trabalha na fé, e ele trabalha na dúvida. Então a minha fé, ela vai ser abalada, de repente, por algum si que ele coloca para mim, numa doutrina que é vital, que é de vital importância, a minha compreensão, e ele vai questionar a nossa filiação. Deus está dizendo lá em João 1,12, como eu disse a você, você o recebeu, você foi feito filho. E isso é ponto final. Eu sou filho de Deus, porque eu recebi Jesus como Senhor, como Salvador, eu o reconheci, ponto, isto é fato, sou filho. Mas ele vai vir para questionar: é realmente filho de Deus? Você é realmente assim? Porque a dúvida escraviza. A certeza liberta,
mas a dúvida me torna escravo. A dúvida me aprisiona, enquanto a certeza, a fé, me deixa livre. Jesus disse que Ele veio para que eu também seja livre, irmãos. Você recebe a verdade te liberta. Então, quando vem a dúvida sobre a verdade, eu volto à escravidão. E esse é o propósito daquele que certamente vem nos tentar. Veja o que diz o apóstolo Paulo na carta que escreve aos Gálatas, no capítulo número 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 4, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro de Deus. Veja a oposição entre filho e escravo. Você é filho. Antes você era escravo, agora você é livre. Você é filho. Se o diabo vem questionar a sua filiação, ele vem te trazer de novo para a escravidão, aonde ele gostava de manter você, aonde ele gostava de te aprisionar. Então ele sempre questionará a filiação para me trazer de volta à escravidão. Mas Paulo lembra, você é filho. Isso tem que estar certo no teu coração, você tem que ter certeza a respeito disso, para que você não caia com essas dúvidas que ele vai tentar colocar no teu coração. Veja agora em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Romanos, capítulo 8, verso 15 até o 16. Está escrito assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, Papai. A adoção, essa adoção feita por Deus, recebi a Jesus e fui feito filho. Não era filho, mas me tornei filho. Não sou filho natural, sou filho do coração de Deus. Você entende isso? Esse é o espírito de adoção. Você foi adotado em amor por Deus, você foi trazido para a família de Deus, você estava na escravidão do pecado e agora você foi adotado para Deus, você agora faz parte da família de Deus, você foi recebido por Deus e esse é o Espírito que Deus te deu, aquele que te tornou filho e que te capacita a dizer papai. Por quê? Porque você é filho, você não é estranho. Imagina você andar na rua e estranho dizer papai, você sai correndo, né, irmãos? Fala a verdade, você está andando na rua, vem um estranho dizer papai, bom, não sei para onde você andou, né? Mas é complicado, né? Você não vai entender isso. Mas quem é íntimo, né? Quem é filho, não tem nenhum problema em chamar papai, concorda? Porque você sabe quem você está livre, você foi chamado a essa liberdade, esse Espírito, agora com letra maiúscula, testifica, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que está em mim testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Nessa certeza eu consigo me tornar imune a essas dúvidas que Satanás vai tentar sempre colocar no meu coração, porque ele vai sustentar essas dúvidas sempre para que eu ceda à tentação, para que eu caia na tentação. Jesus caiu? Não. Ele disse, manda as pedras se transformarem. Ele mandou? Não. Ele disse, não, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra de Deus. Jesus volta para a palavra. Então responde à tentação voltando-se para a palavra. Não se deixa seduzir pela dúvida colocada pelo inimigo, mas ele vai sustentar essa dúvida exatamente como se aproveita da situação aqui de Jesus. Jesus está no deserto, não é confortável estar no deserto. Deserto é um lugar quente a beça durante o dia, frio pra caramba durante a noite. É confortável? Não é. Deserto não tem água, não tem comida. É confortável? Não é. Então ele é nessa situação de deserto que ele se aproveita de Cristo para tentar encontrar alguma dúvida na filiação, alguma dúvida no propósito, alguma dúvida naquele motivo dele estar ali. E ele vai tentar, da mesma forma, com as circunstâncias da vida, fazer isso em relação a nós.
Essa é a tentação. Quando a gente fala em tentação, tem gente que só pensa em coisas relacionadas ao sexo, né? Como se toda tentação fosse, de alguma forma, algum motivo sexual. Também tem nessas áreas, mas há outras também tão graves quanto. Quando você duvida da sua filiação, quando ele te faz duvidar do fato da transformação que Deus fez na sua vida, por causa das circunstâncias que você está vivendo. Eu estou vivendo no deserto agora. E aí ele vai te ver no deserto e ele vai ver para você, você está sozinho. Olha, você foi abandonado. Olha, por que Deus está deixando você estar nesse deserto? Será que você é mesmo filho de Deus? Será que Deus trataria assim um seu filho? Será que Deus permitiria que um filho seu passasse por uma necessidade igual a esta que você está passando? Qual é o pai que abandonaria o filho desse jeito? Não é isso que ele vai dizer para você? Talvez já esteja dizendo para alguns aqui que estão enfrentando alguma luta, algum deserto, não somente financeiro, mas talvez espiritual, em várias áreas da vida. E você olha para um lado e para o outro e não vê a solução, o que ele vem dizer para você? Ele vem dizer exatamente isso. Para quê? Para você duvidar da filiação. Para você, de repente, dizer, eu acho que esse negócio de filho de Deus é uma fantasia que eu fiz no meu coração. Eu acho que esse negócio de conversão, de igreja, isso aí não dá certo não, porque, veja bem, eu estou passando por isso tudo que eu estou passando agora, eu estou no meio desse deserto e ele está dizendo, é verdade, se você é filho de Deus, você não precisava estar passando por isso. Se você realmente é assim, filho de Deus, ele não abandonaria alguém assim, mas a palavra de Deus é com ela que você tem que responder ao diabo. Jesus responde ao diabo com a palavra de Deus. Não é com o que eu acho, com o que eu penso, você tem que responder com a palavra de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz. Abra aqui em Isaías, no capítulo 49 do livro do profeta Isaías. É texto conhecido, todo mundo sabe esse texto aqui de cor. 49:15, Isaías 49:15 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É possível isso? É difícil, né? É difícil, mas existem algumas mães que fazem isso, né? Mas a Bíblia questiona, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Quem está dizendo isso é Deus. Ainda que seja difícil que uma mãe faça isso, mas isso às vezes acontece e a gente vê, Deus está dizendo, eu sou melhor do que qualquer mãe para você. Eu sou melhor do que qualquer relacionamento que você tenha. A sua filiação comigo é muito mais importante do que até a filiação materna, porque até uma mãe é capaz de, em circunstâncias adversas, abandonar o filho que mama. Mas eu digo a você, eu não te abandonarei. E aí cabe a você acreditar em quem você quiser. Ou você acredita em Deus que diz isso para você, ou você acredita no diabo que questiona isso, dizendo que se isso fosse verdade, você não estaria passando o que está passando. É a questão da fé. A fé que ele vai tentar em todo tempo colocar em dúvida. Você está no deserto, você está num deserto existencial, você está enfrentando um problema, e Satanás vai sempre chegar para você e vai tentar dizer, isso não é lugar para um filho de Deus. Você não deveria estar nessa circunstância. Você não deveria estar passando por isso. Deserto não é lugar. E aí tem alguns pregadores até que incentivam, né? Tem alguns pregadores, irmãos, que eles pregam igual o diabo, sabia? É você que não percebe. É o diabo pregando e você não percebe, porque ele fala exatamente o que o diabo faria. Você é filho de Deus, você tem direito a isso e aquilo, você tem que estar não sei aonde, você tem que morar não sei que lugar, você tem que ter tal carro, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. É exatamente o que o diabo faria. É o diabo falando e as pessoas não veem, né, irmão? Porque é isso que tem acontecido muitas vezes. E o diabo ele vai dizer, você está no deserto, isso não é lugar para um filho de Deus. Você não devia estar passando por isso, porque na verdade ele quer é te desacreditar. O que ele quer é tirar a tua filiação, tirar a tua fé. O que ele quer é te tornar escravo novamente, escravo de si mesmo, escravo dele. Colocando teus desejos, dominando você. Mas olha o que a palavra de Deus diz, você poderia responder a ele. Salmo 139, no versículo 7.
até o versículo 10, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Não importa onde eu esteja, se eu estou no deserto, se eu estou na companhia de um monte de gente, se eu estou num lugar confortável, se eu estou num lugar terrível, ainda lá me há de guiar a tua mão. Essa é a relação que a gente tem que ter com Deus. Não é basear a nossa fé nas circunstâncias. Se está tudo bem, eu tenho fé. Se está tudo mal, Deus não gosta de mim, eu fico de mal com Deus também. Como é que é isso, queridos? Essa é a esparrela do diabo. É isso que ele tenta fazer para enganar, para tirar a gente do projeto e do plano de Deus, questionando a nossa filiação. Deserto é lugar de dificuldade, irmão. Deserto é algo que a gente não gosta. Deserto tem inimigo, tem ameaça. Deserto tem feras que rondam no deserto, que habitam o deserto. E certamente você vai estar em momentos da vida cercado de feras. E aí o diabo vem e diz: isso é companhia para um filho de Deus? Ah, se você fosse filho de Deus, ele não deixaria que você estivesse assim sofrendo tantas ameaças, que você se sentisse assim tão sozinho. Se você é filho de Deus, ele não permitiria isso. Mas você tem a palavra, leia para ele assim, ó, Isaías 43. Receba na palavra de Deus a resposta para a tentação. Diga para o diabo: mas agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó, que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. É isso que ele diz para você. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador. Não importa se você está com gente te ameaçando, não importa se a água está subindo, não importa se você está vendo que não vai ter jeito, eu continuo sendo o teu Senhor. Mas o diabo vai se aproveitar do deserto, da circunstância, para questionar aquilo que a Bíblia cisma em afirmar. Você é filho de Deus e ponto final. Você é escolhido por Deus e ponto final. Não adianta vir a doença, não adianta vir o problema, não adianta vir a ameaça, você estará, ele não permitirá que as águas venham te submergir, porque ele está ao teu lado. Mas você pode sentir a presença de Satanás te levando embora, a presença do diabo te sugerindo tudo ao contrário, questionando todas essas verdades. Aí, meu amado, a escolha nesse momento é nossa. Qual a escolha que a gente faz? A quem vamos dar ouvidos? A palavra de Deus ou a palavra do tentador? Que questiona, que pergunta, que coloca dúvida, ou a palavra de Deus que enche meu coração de fé? A fé vem pelo ouvir da pregação, não pelo ouvir o diabo. Ouvir o diabo só tira a tua fé. Ouvir as palavras do tentador só vão minar a tua existência. Jesus está no deserto, Jesus está com fome. Jesus está há 40 dias sem comer. A fome bate, certamente bate. E aí ele vai questionar: manda que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus mesmo, como um pai amoroso vai deixar um filho com fome? Como um pai amoroso vai deixar você passar essa necessidade? É o que ele tem dito para muitos. Leia Isaías 41, ainda no versículo 10 e no versículo, até o versículo 13, onde diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão
Todos os que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você não tem que temer a fome, você não tem que temer o inimigo, as feras do campo, você não tem que temer coisa nenhuma, porque você tem um Deus que diz para você: eu te tomo pela tua mão direita, eu te ajudo. Se Deus me ajuda, eu não preciso da ajuda de ninguém, meu irmão. Se Deus me ajuda, eu não tenho que temer a ameaça de ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta a Bíblia. Mas você tem que acreditar, você tem que confiar e não permitir que essa pontinha de dúvida seja introduzida na tua mente e no teu coração para te fazer questionar: será que eu sou mesmo salvo? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que Jesus de fato me salvou? Será? Porque eu estou passando por tudo isso? Porque eu estou enfrentando tudo isso? Essa é a tentação que destrói, querido. Essa é a tentação que questiona aquilo que é o essencial, a fé que salva. É a tentação que destrói o que é mais importante. Então, se eu viver da palavra de Deus, isso me basta, como disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é essa palavra que vai me ajudar a romper a tentação. É essa palavra que vai me ajudar a vencer a tentação. Como disse Hebreus 4,15, Jesus foi tentado em tudo à nossa semelhança. Nós temos fraquezas, mas na palavra nós nos fortalecemos. Trazendo a palavra, como diz o salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não há remédio, não há mágica, não há fórmula milagrosa, é simplesmente a palavra. Por isso que eu insisto com você: venha ao culto, ouça a palavra, tenha uma vida com Deus, leia a palavra de Deus, receba a palavra, guarde no teu coração, porque é ela que te livrará da tentação. É a palavra que te livrará dos enganos que o diabo tenta colocar no teu coração. Então essa tentação, ela vai ter o efeito contrário na vida daquele que está firme. Para a vida daquele que está fraco, a tentação acaba de arruinar com a vida dele. A tentação acaba de jogá-lo por terra, porque ele já está fraco. Mas na vida daquele que está fortalecido, na vida daquele que está cheio da palavra de Deus, quando a tentação vem, para esse, a tentação é mais que um fortalecimento, porque é uma prova do contrário do que o diabo está dizendo. Quando ele diz: se és filho, eu tenho certeza que eu sou filho. Se ele está questionando, é porque na verdade ele quer apagar uma verdade que é inegociável. Se ele está questionando, é aí que eu tenho certeza mesmo que eu sou. Entende? Porque ele não mexeria comigo se eu não fosse. Porque quem não é filho de Deus, a Bíblia diz, é filho do diabo. Não tem intermediário, não tem estado de neutralidade. Ou estou com Deus ou estou com o diabo. Então, se eu não sou de Deus, sou do diabo. Se ele vem questionar, é porque ele sabe que eu sou. E isso então tem que me fortalecer ainda mais. Porque quando nós vencemos a Satanás, nós não precisamos temer ao homem. Quando nós vencemos uma tentação, nós nos fortalecemos. Por quê? Porque se o diabo, que é um ser espiritual poderoso, não conseguiu, qual é o homem que vai conseguir? É aquele versículo que eu citei para você: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se eu com Deus estou vencendo, quem é que pode me derrubar? Então, quando a gente passa pela tentação, fortalecidos na palavra de Deus, isso é apenas um prenúncio de que coisas melhores virão para a nossa vida. Você sai da tentação mais fortalecido. E o texto aqui de Jesus, que a gente começou a ler, no capítulo 4 de Mateus, ele vai fazer exatamente essa afirmação lá no final dessa história. Mateus capítulo 4, verso 10 e 11, diz assim: então Jesus lhe ordenou, depois das 3 tentações, depois das 3 respostas bíblicas que ele deu, Jesus agora o ordena: retira-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha o que aconteceu depois que Jesus venceu. Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram anjos. E os anjos fizeram o quê? O serviram. Os anjos vão servir a Jesus. Assim também eu creio que quando nós vencemos essas tentações e mantemos a nossa fé, apesar das circunstâncias, apesar das sugestões malignas, isso é o princípio do que Deus vai fazer ainda na nossa vida. Aos seus anjos, diz a Bíblia, dará ordens a teu respeito, para que te guardes de tropeçar em qualquer pedra. Então Deus dá ordem aos anjos para servir àquele que é seu filho. Nós somos hoje filhos de Deus. Anjos trabalham a nosso favor, amando de Deus, irmãos. Mas para isso eu tenho que vencer esse anjo mau, que tenta o tempo todo me desqualificar, o tempo todo desacreditar a palavra de Deus. Então, depois que vem a tempestade, né, diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Depois que você passou por tudo isso, enfrentou o mal, venceu a tentação, vai vir um fortalecimento sobre a sua vida. E vai vir uma paz muito maior do que você pode imaginar. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 39, há um texto que eu deixo aqui para reflexão. Marcos capítulo 4, verso 39, você conhece aí o episódio? Diz assim: ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Estava uma tempestade horrível. Estava uma ventania terrível, mas Jesus deu ordem: acalma. E olha o que a Bíblia diz: o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha o contraste. Há um minuto atrás, uma tempestade horrível, e agora uma grande bonança. Se a Bíblia fala de uma grande bonança, não é apenas uma bonança. Não é apenas que o mar se acalmou, mas é que ele ficou calmo de uma forma não usual. Ficou uma calmaria em que o vento não ventava e as ondas não balançavam, como se não tivesse nada naquele mar, entende? Se a Bíblia menciona grande bonança, é porque é mais do que uma bonança. É uma bonança diferente de tudo que eles tinham visto. E assim acontece quando Deus age. Ele traz a paz. Mas para isso, você tem que confiar nele. Para isso, você tem que se apegar à palavra dele, porque é pela palavra que ele repreendeu os ventos e o mar. É pela palavra que a bonança grande se fez. Não é pela iniciativa de nenhum deles, mas é pela palavra de Deus. Então, se você é filho de Deus, como o diabo tenta questionar, e você precisa fazer disso, não um questionamento, mas, pelo contrário, uma afirmação. Porque se de Deus, o se que Deus coloca para a gente é diferente do se que o diabo coloca. O se do diabo é uma dúvida, mas o se de Deus é uma afirmação. Veja, Jesus certa vez afirmou, vamos agora a Mateus 6,30, num versículo também bastante conhecido, em que ele fala da ansiedade. Ele diz: ora, olha o se aqui, se de Deus. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Percebe que Jesus coloca um se aqui? Mas não para questionar se você é filho, mas para que você pense, porque o se sempre traz um questionamento que nos leva a um pensamento. Quando o diabo diz, se és filho de Deus, ele está querendo que você pense a respeito para você negar isso, comparando com as circunstâncias que você vive. Agora, Jesus usa o se de uma maneira completamente diferente. Ele vai dizer aqui, olha para os aves do céu, olha para as flores do campo, olha para tudo isso. Se Deus cuida assim dessas coisas, você não é muito mais importante que essas coisas? Pense então, o se de Deus vem trazer a certeza. Ao olhar para isso, você vai então entender o que Deus faz com você, mesmo que às vezes você seja um homem de pequena fé.
Jesus está aqui dizendo para nós essa afirmação de que eu sou filho, de que eu valho mais do que uma planta, eu valho mais do que qualquer animal, eu tenho mais valor para Deus do que tudo aquilo que Ele criou, porque eu não sou apenas uma criatura, eu sou filho. O bicho é uma criatura, a planta é uma criatura, mas eu ganhei a categoria de filho. Então, Ele cuida de mim. Para terminar, irmão, abra aí na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama ao Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a coroa está prometida e guardada para você. Foi nessa coroa que Paulo firmou também a sua certeza, a sua convicção. Quando ele disse: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me prometeu que me daria. E quem fez a promessa é fiel. Seja fiel também, só isso. Seja fiel, e aí não vai ter tentação que possa questionar a tua filiação e te derrubar no momento da tribulação. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor? O que você está sentindo? O que Deus tem falado ao teu coração? O que as circunstâncias têm dito para você? Quais são as dúvidas que têm vindo ao teu coração? Quais são as dúvidas que o diabo muitas vezes semeia na nossa alma por causa das circunstâncias que a gente está passando? Como dizia Paulo, irmãos, a leve e momentânea tribulação. É assim que ele encara as coisas. Você está passando, é leve e momentâneo. Pastor, mas está doendo tanto. Mas está me trazendo tanto problema, está me trazendo tanta dor. Vai passar, é leve e momentânea, porque você é filho de Deus e Deus está cuidando de você. Você quer orar junto comigo agora? Sai do seu lugar, vem aqui orar junto comigo. Venha colocar essa causa diante de Deus. Vem aqui afirmar a tua fé em Deus. Vem aqui dizer: Senhor, eu confio. Eu não vou ouvir nenhuma palavra do inimigo. Eu não vou ouvir nenhum questionamento dele, querendo questionar se eu sou de Deus, se eu não sou, querendo trazer uma dúvida ao meu coração. Por que você está passando por isso? Por que esse deserto está acontecendo? Por que vem essas ameaças sobre a tua vida? Diga para Deus agora: Senhor, eu só quero ouvir a tua palavra. Não é só de pão que eu vivo, mas eu vivo da tua palavra. É a tua palavra que me traz fé, a tua palavra que me traz certeza. É a tua palavra que diz para mim: eu sou filho. E se eu sou filho de Deus, eu sou livre. Eu não volto à escravidão, porque eu sou livre. Eu creio no Senhor, meu Deus. Eu confio no Senhor, meu Deus. Apesar do que os meus olhos veem, apesar das circunstâncias, apesar da dor que eu estou sentindo, eu confio em Deus. É leve, é momentâneo, vai passar. Vai passar, porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que eu seja guardado na tua presença. Creia nisso, meu irmão. Fale com Deus agora. Coloque a tua oração diante do Senhor. Eu vou orar junto com você, mas é a tua oração que o Senhor estará ouvindo agora. É a tua oração. Você é filho, Ele é pai. Ele recebe a tua oração, Ele ouve a tua voz. Você pode, como diz a Bíblia, dizer papai, porque Ele é pai, você é filho, e ninguém, nem o diabo, pode te enganar para tentar de alguma forma tirar essa verdade do teu coração. Eu sou filho de Deus, não importa o que aconteça. Papai, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu entrego o meu futuro às tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que todas as coisas cooperam. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor dá ordem a anjos. Eu sei que o Senhor muda circunstâncias. Eu sei que o Senhor altera o curso da vida. Eu posso não entender o que eu estou vivendo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim.
mim. Eu sei que o Senhor é meu Pai, eu posso te chamar de Pai, eu posso confiar no Senhor, e eu quero entregar agora, Pai, nas tuas mãos o peso, a angústia, a incerteza, a falta de fé. Eu quero entregar agora o medo do futuro, eu quero entregar agora tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu quero lançar sobre o Senhor toda e qualquer ansiedade no meu coração, porque eu creio que o Senhor cuida de mim, e ninguém vai me dizer ao contrário. Eu não serei sugestionado pelo diabo, nem por ninguém que queira duvidar da minha filiação, e eu vou ficar firme no Senhor. Pai, abençoa meus irmãos, abençoa teus filhos aqui, Pai. Somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Abençoa os teus filhos, Pai. Tira do coração toda angústia, todo medo, toda dúvida, em nome de Jesus. É a oração que eu faço junto com eles, crendo que o Senhor há de fazer muito mais do que nós estamos te pedindo agora. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça na fé, Deus fortaleça o teu coração, Deus te fortaleça para a vida, em nome de Jesus.